Você já deve ter ouvido dizer que a escola é a nossa segunda casa. E de fato é, já que boa parte do nosso tempo enquanto crianças até o início da fase adulta é dentro dela. É onde a gente aprende e se desenvolve um pouco mais, depois da nossa casa de fato. E esse local, repleto de pessoas engajadas em ajudar a gente nesse processo educativo, tem um papel fundamental em nosso crescimento. Desde os servidores da limpeza até a direção da escola, todos trabalham como educadores, seja em assuntos técnicos, como também com experiências para a vida. E dentro deste grupo temos os professores, que trabalham na linha de frente, na grande missão e responsabilidade de ensinar. Ensinar é uma arte. Mas olha, tem gente que leva essa frase muito a sério. E eu já quero começar aqui te perguntando, você já teve alguma professora diferenciada que chega ali naquela sala de aula e faz aquele ambiente ser mais divertido e te dá até vontade de ficar mais tempo ali aprendendo? Eu posso te provar que tem gente assim fazendo a diferença na vida de alunos e essa pessoa é a Fernanda Garcia. Ela que tem apenas 28 anos, leciona há 2 anos na matéria de Química pelo estado do Paraná e olha, nas redes sociais ela tem influenciado outras pessoas a fazer da educação realmente uma arte. Antes de você chegar na sala de aula, você já imaginava usar todas essas técnicas para ter um ensino diferenciado? Na verdade foi em sala, né? Porque quando você entra em sala de aula é ali que você sente esse clima, essa energia, porque ser professor é uma troca, né? Tanto você vai ter uma troca com os alunos, mas eles também trazem coisas para você e aí que você vê qual que é a necessidade que aqueles alunos têm, que você vai precisar olhar para eles e ver o que eles precisam. Fernanda já começou a jornada do ensino com um grande desafio para alcançar esses jovens. E eu vim de uma realidade que as escolas que eu trabalho são escolas em periferia. Então a dificuldade que a gente tinha ali era trazer esses alunos para a escola. Então o que eu poderia fazer para tornar a escola um lugar mais legal, que ele quisesse ir para a escola e não ficar na rua, fazendo outras coisas, né? Então foi através desse jeito mais divertido, mais dinâmico, com brincadeiras, mas eu nunca imaginei que tomaria essa proporção toda na internet, né? Isso para mim foi uma grande surpresa. As aulas de Química são feitas com música, memes, desafios e até uma chamada diferenciada para começar com alegria a caminhada do conhecimento dia a dia. Ana Vera, você não é todo mundo. Henrique, na volta a gente compra, nunca teve a volta. Talvez outros professores que têm uma personalidade totalmente diferente de você ou que já têm aquele temor de lidar com os adolescentes, imaginem que, pelo fato de fazer algumas dinâmicas, brincadeiras diferenciadas, interações que você faz, não inspire respeito, né? Que acredite que eles vão ter assim aquele espaço até mais do que o normal. E aí, o que você me diz nesse quesito respeito professor e aluno diante de tantas brincadeiras? A gente tem limites muito bem estabelecidos, sabe? No começo do ano, eu chamo de combinados, né? Nós temos nossos combinados. Hora de estudar é hora de estudar. Hora de brincar, a gente vai ter o nosso minutinho final lá pra gente brincar, pra gente conversar, pra gente ter essa nossa troca. Mas a hora de estudar é hora de estudar. Então, o nosso papel professor, aluno, é muito bem estabelecido. Eu nunca tive problema, tipo, com aluno, assim, de falta de respeito, de eu pedir silêncio em algum momento e não ter esse silêncio. Então, sempre foi muito bem estabelecida essas trocas, sabe? Cláudia Siqueira é consultora em educação e comenta dos diferenciais de professores como Fernanda. Hoje a gente já sabe que o melhor professor não é aquele que te reprova, mas é aquele que flexibiliza a forma de se conectar com os diferentes alunos na sala de aula. Vamos supor que eu tenho uma sala de 20, de 30, de 40, todo mundo aprende igual? Então, se as pessoas não aprendem da mesma forma, essa professora, ela usa de artifício para quê? Para que ela possa se conectar com o seu estudante. Só que, enquanto Fernanda está em sala de aula, oferecendo o melhor que ela pode aos alunos, uma grande parte dos universitários não optam, em sua maioria, pela docência. Uma pesquisa feita pelo Instituto Semesp em 2022 apontou para um déficit de professores na educação básica, que pode chegar a mais de 200 mil em 2040, conhecido como apagão de professores na educação brasileira.
Se nós olharmos para o interior, olharmos para as áreas periféricas, muitos jovens já estão sem professores, e não só na área de pedagogia, mas nas licenciaturas. Quantos físicos se formam no nosso país? Quantos professores de química se formam? Quantos jovens optam por se tornarem professores de história, de geografia? A pesquisa apresenta 3 principais causas para essa possibilidade de escassez na educação: o desinteresse do jovem em seguir a carreira de professor, o envelhecimento do corpo docente nos últimos anos e o abandono da profissão devido às más condições de trabalho. Neste último quesito, temos destaque para a violência na sala de aula e também problemas de saúde, todos agravados com a pandemia de Covid-19. São fatores que afetam de forma gradual a saúde mental destes profissionais. Pensando nisso, qual a solução para esta problemática? É impossível imaginarmos professores que estão cuidando dos aprendizados, do desenvolvimento de crianças e adolescentes, desde quando eles também não estão sendo cuidados. Então é importante que a gente entenda, desde situações de políticas públicas, de proteger e de resguardar a condição e a valorização do professor como uma estratégia de saúde mental, e ao mesmo tempo que essas comunidades escolares possam ter um espaço de diálogo, ter um espaço de acolhimento, ter um espaço para que essas demandas possam ser faladas, possam ser conversadas e possam ser direcionadas de maneira adequada. Sem isso, a gente vai ter uma chance maior de um sofrimento psíquico nessa comunidade de professoras e de professores, e isso vai, de certa maneira, afetar não somente a vida dessas pessoas, mas de toda essa comunidade escolar que se sustenta através da relação. É a relação que compõe uma comunidade escolar e é essa a base, a força motriz de qualquer processo socioeducativo. A solução está quando a gente começar a entender e valorar que outras gerações ficarão sem educação, porque isso foi tirado enquanto projeto de sociedade. Então, assim, tem que ser um movimento da sociedade para valorar esse espaço de quem escolheu educar. O que te motiva a continuar cumprindo sua missão dessa forma diferente? Essa coisa de poder mudar a vida das pessoas, ela me motiva muito. Eu, dentro da minha formação, eu fiz mestrado, estou terminando meu doutorado, eu já tive em lugares assim que eu segui carreira em laboratório de química e para mim não tinha essa motivação, eu não me sentia mudando a vida de alguém como eu me encontrei na educação, sabe? Isso me motiva muito. Essa mudança na vida daquelas crianças que estão passando por mim e saber que eu, de alguma forma, através desses trabalhos na rede, eu estou mostrando a importância que a educação tem que ter. Enquanto o nosso país contar com profissionais como Fernanda, que optou por ser educadora e faz da sala de aula uma missão de transformar vidas, mesmo em meio a tantos desafios, podemos esperar alunos instruídos a serem melhores para o amanhã. Eu quero olhar no olho dele e saber, esse daqui é o fulano, esse daqui é o ciclano. Ele não é o número 1 na chamada, ele não é o número 13 da chamada. Ele é o Gabriel, ele é o Matheus. Então, olhar e saber quem que é esse aluno. Então, acho que isso faz a educação. Você olhar para o seu aluno e enxergar quem ele verdadeiramente é. Então, a gente sabe que a escola é um lugar muito precioso dentro de uma comunidade. O João Vitor. Tem elogio de carga, né, pra você. Oh.